Centro Cultural Tangará da Serra. Segundo o simpósio de doenças raras, aconteceu neste fim de semana. A nossa equipe de reportagem conversou com o Anderson, presidente da Associação de Doenças Raras do Estado de Mato Grosso, que nos deu detalhes sobre de quanto em quanto tempo procurar uma unidade de saúde. E ele ainda explicou para a gente sobre quais doenças raras foram faladas aqui no Centro Cultural. O simpósio, ele acontece pelo segundo ano aqui no município de Tangará da Serra e tem como uma importância de trazer um despertar para toda a sociedade civil, um olhar mais acolhedor aos futuros profissionais de saúde e capacitar também os profissionais que já estão atuando no mercado sobre as doenças raras aqui dentro do estado de Mato Grosso. Hoje nós estamos pautando sobre as doenças inflamatórias intestinais, Existem patologias raras dentro desse segmento. Também iremos abordar sobre os centros de referência hoje disponíveis para tratamento de doenças raras aqui no Brasil, sobre patologias raras que levam a esse paciente a ser acometido pela parte oncológica e também sobre a síndrome de xarope de bordo, que é uma doença genética também, que é uma doença rara, que é órfã. E quando a gente fala em doença rara, sabemos que para ser uma doença rara ela tem que ser acometer 65 a cada 100 mil habitantes. E para ser uma doença órfã, ela comete ainda um número bem menor, ou seja, a patologia ela pode ser órfão, um único caso dentro do estado ou até mesmo um único caso no Brasil. As doenças raras, elas chegam silenciosas e quando elas começam a apontar algum sinal, esse paciente ele tem que realmente ser assistido, fazer exames de investigação, passar para um profissional de especializado, e que nem sempre isso acontece devido à dificuldade de termos especialistas hoje disponíveis pela rede SUS, Sistema Único de Saúde. Não é uma realidade somente do interior, mas também da capital e vários outros estados aqui no Brasil. O interessante hoje é fazermos um check-up a cada 6 meses, principalmente quando esse cidadão apresenta alguns sinais. Vou dar um exemplo no diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal. Esse paciente às vezes acha que é uma restrição alimentar, que é uma intolerância à lactose, vem os sinais de diarreia, às vezes picos de febre, algum sangramento, e isso pode ser muito mais grave do que ele pensa de que seja uma intolerância alimentar. Pode ser uma doença de Crohn, que é uma doença rara que pode cometer todo o trato digestivo. Esse paciente pode ser mutilado e retirado parte de 10, 15, 20 centímetros ou todo o intestino. Ele pode ser ostomizado, ou até mesmo virar um câncer de colo retal e levar esse paciente a óbito. Carol Meirelli, diretora da Associação de Doenças Raras do Estado de Mato Grosso, nos deu detalhes sobre qual a melhor maneira de tratamento para doenças raras. Ela ainda deu exemplo de 2 filhos, que ela tem, um de 11 e outro de 22 anos. Eu sou mãe da Anaísa, que vai fazer 22 anos agora em julho, portadora de doença de Crohn. A Anaísa levou mais de 4 anos para ser diagnosticada. Ela foi diagnosticada depois dos 5 anos de idade. E isso levou muito sofrimento a essa criança. Hoje ela está com 22 anos. Após o diagnóstico ela consegue ter uma qualidade de vida, ter uma vida normal. Mas é importantíssimo a gente falar. Eu, enquanto mãe, eu sou mãe de 2 pacientes com doenças raras. Eu sou mãe também do Vicente, com 11 anos, que foi diagnosticado com doença da urina do xarope de bordo, que é um erro inato do metabolismo, uma doença muito rara, que provavelmente é um dos poucos casos de relato, só tem ele no estado de Mato Grosso. Então, quando a gente vem trazendo a vivência como mãe e traz para esses profissionais de saúde a importância da escuta, para que a gente seja ouvido quando a gente se apresente para esse profissional de saúde, trazendo nossas demandas e as dores dos nossos filhos, para a gente conseguir um diagnóstico precoce, para que essas crianças não sejam diagnosticadas tardiamente, para que não fiquem sequelas pela vida toda. Explica um pouco para a gente sobre esses 2 tipos de doenças raras, qual é a melhor maneira de lidar com eles? A melhor maneira de lidar é um diagnóstico precoce, a princípio. Porque após o diagnóstico a gente consegue medicações, dietas, que a gente consegue dar qualidade de vida para esses pacientes. A maioria das doenças raras, elas são tratáveis. Existem doenças que ainda a gente não tem medicação, mas são casos específicos. Eu queria falar também, aproveitar a oportunidade de falar que a maioria dos pacientes raros hoje, eles estão tendo acesso
o canabidiol, que é um remédio muito importante quando se trata de doenças raras. Os meus 2 filhos fazem uso de canabidiol, que é um remédio derivado da maconha. E a gente tem um preconceito muito grande em relação a isso. Mas eu queria trazer para vocês a importância da gente apoiar, enquanto medicamento, a cannabis medicinal, porque salvou a vida do meu filho e dá qualidade de vida para inúmeros doentes raros no estado e no país inteiro.